Oi, pessoas, sejam bem-vindas de volta aqui no meu canal. Ontem falei com vocês sobre sim, os irmãos têm sim inveja um dos outros. Hoje quero falar com vocês sobre por que nos sentimos tão exaustas de tudo. Sabe aquela canseira, aquele cansaço, aquele estresse, aquela coisa assim, que aquela vontade de não fazer nada? Pois é. Por que a gente sente isso? Você já sentiu isso? Fala aqui nos comentários pra mim se você já sentiu isso, se você sente isso, se isso é uma frequência, se isso é uma crise. Gente, eu sinto isso às vezes, sabe? Não vou mentir pra vocês, porque eu também não sou perfeita, né, gente? Sinto às vezes até esses tempos atrás, acho que antes do meu aniversário, uns dias antes do meu aniversário, no início de... no finalzinho de janeiro, eu tava desse jeito, eu fiquei bem uma semana assim, ó, não conseguia gravar vídeo, só fazia só cumpria meu protocolo de rotina. Por que a gente se sente desse jeito? Vocês sabem? Eu sei porque que eu me sinto desse jeito. A gente se sente desse jeito porque a gente desgasta, acho que é isso a palavra, a gente se esgota, a gente se exaure de tanto pensar. Sabe aquela pessoa que fica pensando? Pois então, esse negócio de ficar pensando, que traz pra gente esse cansaço emocional, sabe? Essa exaustão emocional. Uma pessoa que fica muito preocupada com as coisas, uma pessoa que fica muito presa aos problemas, uma pessoa que não consegue ver saída, uma pessoa que... Gente, a pessoa que se esgota realmente. Por isso que eu falo que é tão importante a gente fazer essa gestão das emoções. Mas, Karina, você não é a pessoa da gestão da emoção? Gente, eu sou. É um esforço. Você pensa que é automático esse negócio assim, ó, Não, não é automático. É um esforço. A gente tem que se esforçar pra gente ser feliz, a gente tem que se esforçar pra gente ser leve. Até eu tava conversando esses dias atrás com uma paciente, a paciente falou assim pra mim: gente, existe alguém que é leve, existe alguém que é tranquilo? Eu falei assim, existe. Com muito esforço eu sou essa pessoa, né? Ela falou assim, será que um dia eu vou ser essa pessoa? Eu falei, com certeza, tem que aprender. É um esforço que a gente tem que fazer todos os dias pra gente, todos os dias não, depois fica automático. Mas a gente tem recaídas, né? Nós somos seres humanos, né, gente? Não pode esquecer disso. Nós somos seres humanos, então nós temos as nossas recaídas. E essas recaídas que a gente tem, essas recaídas acontecem justamente porque nós temos o nosso automático, a nossa pré-definição, a gente veio de fábrica para ser estressado. Nós somos animais, gente. A gente tem que lembrar disso sempre. Nós somos animais, nós nos tornamos seres humanos através da socialização, da educação que a gente teve dos nossos pais, do aprendizado. Olha, filho, não morde o seu amiguinho, tá? Não arranca, não puxa o cabelo dele. Então você vê, as crianças quando são criancinhas, né, quando são bebês, elas têm esse tipo de comportamento. Minha filha foi expulsa da escolinha com 8 meses, já contei isso pra vocês lá no Instagram. Contei não, eu coloquei sobre a curiosidade dela. Ela começou a andar muito cedo, ela andou com 6 ou 7 meses. A gente morava no Japão e lá no Japão ela ficava no chão. E ela sempre foi muito esperta. E assim, eu sempre estimulei muito, né? Ela começou a engatear muito cedo e aí a gente estimulava bastante. E também é de cada criança, né, gente? Tem criança que realmente já tem esse negócio, essa predisposição a ser um pouquinho mais rápido. E isso também não diminui nem agrega nada à criança. Até eu lembro do médico japonês falando pra mim quando ele descobriu que ela andava. Eu fui na consulta, ela tinha 7 meses e ela tava andando. Ele falou: olha, mãe, não pode deixar ela andar porque força muito a perninha. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Você acredita, gente, que ele mandou amarrar? E eu amarrei? Eu amarrei o bracinho, tem até foto, eu amarrei o bracinho dela assim pra ela não andar, mas eu não aguentei, gente. Eu amarrei assim, acho que por uma meia hora. Ela começou a ficar desesperada. Eu falei, depois a gente dá um jeito nessa perninha torta, porque não tem o que fazer. A bichinha já andava, né? Vai fazer o quê? Enfim, né, gente? Esse se sentir, olha onde que eu cheguei aqui na conversa, né? Mas eu sou desse jeito. Esse se sentir exausta é muito disso, da gente ficar se preocupando, sabe? Se esgotando com os problemas ou com o futuro, ou com algo que pode vir a acontecer e às vezes não acontece.
O que aconteceu nesse janeiro que eu fiquei tão preocupada? Gente, eu não sei na cidade de vocês, onde vocês estão, mas aqui em Palmas, depois do ano novo, estourou assim, sabe, o Covid, que tava todo mundo se contaminando, os meus pacientes todos assim contaminados, a maioria contaminados, a gente fazendo terapia online, então eles não indo à sessão de terapia, porque eu sempre falo, tá com sintoma de Covid, não apareça, é online. E eu me preocupei bastante, porque, né, eu achei que tava tudo se controlando, tudo organizado, né, que logo a gente ia rasgar, tacar fogo nas máscaras, enfim, e de repente o negócio desanda e eu fiquei muito preocupada com essa situação. Preocupada com a minha família também. Não tem jeito, gente. Eu não tenho medo de pegar Covid. Eu não sou a pessoa que tem medo. Eu também não tenho mais crise de ansiedade, nem paro a minha vida por causa disso. Eu tomo meus cuidados, né? Tomo meus cuidados. Álcool sempre na bolsa, ficar longe, distanciamento eu mantenho, uso máscara, tudo direitinho. Mas, né, tem pessoas que não fazem isso. E a gente fiquei muito preocupada nessa época. Até eu fiquei uma semana assim, depois, não, Karina, vamos voltar. Porque demora, gente. É uma crise isso, né? Esse negócio de pensamento acelerado, desesperado, gente, isso é uma crise de ansiedade. Eu considero isso uma crise. Não é normal a pessoa ficar com pensamento acelerado, desesperado, pensando sem parar. Isso não é saudável, isso não é normal. Eu considero isso uma crise de ansiedade. E quando eu estou desse jeito, eu sinto o desgaste no corpo. Então, por isso que eu considero isso uma crise. Não sei ainda se a Organização Mundial de Saúde considera, mas eu considero quando os meus pacientes começam a falar. Quando os meus pacientes estão assim, com o pensamento todo controlado, tudo bonitinho, tudo lindo, de repente ele vem falando pra mim que ele começou a ficar com o pensamento bagunçado, acelerado, sem controle, como se fosse um pensamento obsessivo compulsivo que a gente não tem controle, eu falo pra ele, ó, tá com crise de ansiedade. É uma crise leve, mas é uma crise. Porque não considero o normal quando você tem esse controle. Então, eu fiquei com uma crise de ansiedade durante uma semana. E isso traz, sim, essa exaustão, tá? Então, assim, por que a gente se sente tão exausto? Porque o nosso pensamento, quando a gente começa a acelerar ele, a gente começa a pensar muitas coisas, ele suga toda a nossa energia. Então, por isso que é muito importante a gente fazer a gestão daquilo que a gente pensa. Principalmente quando os pensamentos são agressivos, né? De agressividade, de ódio. Ai, não gosto do fulano isso, fulano aquilo. Ou quando são pensamentos tristes, assim como eu fiquei, com essa preocupação excessiva com Covid e tal, não sei o quê. Então, nessas duas situações, eu acho que o próprio cérebro, ele dá uma desacelerada em você para você ir descansar. Porque quando você tá muito agressivo, você tá muito triste, isso faz muito mal pra gente. Eu acho que isso... todos os tipos de pensamentos acelerados, eles cansam a gente. Mas esses dois, em particular, eles cansam muito mais. Eu acho que pode ser até uma defesa do nosso corpo, uma defesa emocional, em resposta para que você não fique tão triste e tão agressivo, né? Para salvar sua vida, no caso. Tá, gente? Então, a partir de agora, quando vocês se sentirem assim, você já tem que começar a correr lá e pensar, gente, como é que tá os meus pensamentos? E eu tinha consciência que os meus pensamentos estavam acelerados, né? Depois de um tempo eu percebo, mas assim, demora, gente, pra eu perceber, porque daí eu começo a não dormir direito. Gente, são vários sintomas que a gente, quando a gente tá cansado, que só quem passa por isso, por essa exaustão, sabe exemplificar ou falar direitinho sobre isso que eu estou falando, que eu sinto. Certo, gente? Então, pra gente ter o controle disso, é aprender a controlar os nossos pensamentos, a voltar. Karina, volta pra terra. Fulano, volta pra terra. Vamos parar de ficar aí com esses pensamentos, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Se ficar muito difícil, gente, faça uma terapia, porque assim, essa gestão, ela, através de uma terapia, pode ajudar você muito, né? Umas 4, 5 sessões já ajuda bastante você conseguir ter esse controle emocional. Às vezes não chega nem a isso, desses pensamentos obsessivos compulsivos, tá, gente? Amanhã falar com vocês por que o estresse acontece na vida da gente, né? Amanhã, então, que se você é uma pessoa estressada, bora amanhã falar sobre isso. Não esquece que amanhã tem caixinha, tá, gente? Caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Ficou aqui até agora? Gente, por favor, né? Curta o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, isso é muito importante pra mim,
tá? Gostou do vídeo? Fala lá, comenta lá. Não gostou? Comenta também. A gente tá aqui pra melhorar sempre, tá, gente? Beijo, até o vídeo de amanhã.